Meu amado, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versos 33 a 39. Lucas, capítulo 5, verso 33 a 39, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua graça. Lembramos de orar, Senhor, por esses amados irmãos que citamos, também pelas famílias, Senhor, que estão enlutadas por conta deste acidente que aconteceu aqui no estado de São Paulo. E rogamos, Deus, que o Senhor agora, nesse momento, fale ao nosso coração. Que a tua graça, que o teu amor, que a ação do Divino Espírito Santo mova o nosso coração para termos a alegria do Senhor na nossa vida. Para sermos cheios da tua presença, cheios do Espírito Santo. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós recebemos aqui, como membros da nossa igreja, a Niara e a Cecília. Mas há quase um mês atrás, alguns 20 dias mais ou menos, o João e a Niara se casaram. E no casamento do João, nós estávamos ali numa celebração, numa festa. E imagine que naquela festa, especialmente após o culto que ali teve, em um momento de celebração ao Senhor, de glorificar ao Senhor, onde as pessoas estavam alegres, contentes, contagiadas, pelo momento em que ali se dava o casamento de João e Niara. Imagine que um irmão chegasse lá e dissesse assim, para tudo aqui. Para essa festa, João, senta aqui, Niara, senta, acabou a festa, a situação é crítica, a situação é complicada, nós temos que dobrar o nosso joelho, meus queridos, nós temos que orar, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que jejuar, nós temos que ter um momento aqui de contrição. Como você se sentiria se alguém fizesse isso numa festa de casamento? Cara chato esse irmão, hein? O abençoado até aqui quer pregar no casamento, mas o pastor já pregou no casamento. Que negócio é esse? Quer acabar com a alegria? Quer acabar com a festa? Quer acabar com esse momento tão único e precioso de desfrutarmos da presença do noivo e da presença da noiva aqui neste lugar tão abençoado? É óbvio que essa proposta não é nada adequada para um momento numa festa de casamento. Está completamente fora de lugar. E é interessante que é exatamente essa imagem que Jesus ilustra através da resposta que ele dá aos fariseus. Ele traz essa cena para que esses homens refletissem e pensassem. Nós entendemos que Cristo ele veio para nos reconciliar com o Pai,
E esta reconciliação gera alegria, gera regozijo, gera uma vida abundante e de profunda alegria para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados e agora receberam vida. Mas a alegria verdadeira e real é somente quando de fato estamos conectados com Cristo e vivemos com Ele. E diante disso eu quero olhar para esse texto e pensar com você no seguinte tema: a alegria de viver com Cristo. A alegria de viver com Cristo. E quando nós olhamos para esse episódio, para esta cena, nós vemos que o Senhor Jesus, ele é questionado pelos fariseus. Os fariseus, nós sabemos, eles estão ali, Jesus está operando, pelo registro do evangelista Lucas aqui, vários milagres, e os fariseus estão ali no seu encalço para procurar alguma falha em Jesus. E ali, então, os discípulos, segundo nós vemos aqui no texto, comem e bebem, e aí os fariseus se dirigem a Jesus para criticar os discípulos de Jesus. E eles dizem o seguinte: os discípulos de João, e aí veja a argumentação deles, porque João Batista, notório e conhecido, agora eles querem confrontar a Jesus usando os discípulos de João Batista. Ele diz assim: os discípulos de João, bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. O jejum, meus irmãos, era uma prática comum. E o jejum sinalizava a contrição e a contrição do coração e a consagração a Deus. Os próprios fariseus tinham o hábito de jejuar 2 vezes por semana. Nós vamos ver isso mais à frente no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, verso 12. E na festa judaica do Yom Kippur, dia da expiação, era exigido o jejum. Se você for lá em Levítico, capítulo 23, versos 26 a 32, números 29, 7 a 11, você vai ver esta exigência. No entanto, assim como as práticas ritualísticas, o jejum, para essas pessoas, estava se tornando sem sentido, vazio. Por quê? Porque a realização dessas práticas era destituída do verdadeiro espírito de contrição e amor a Deus. O que o profeta Isaías já havia criticado e Jeremias também. Diante disso, em primeiro lugar, eu quero olhar para o texto aqui e ver a alegria da presença de Cristo. Versos 34 e 35, Jesus responde a essa indagação e ele diz assim: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Jesus responde a pergunta, primeiramente com outra pergunta. Dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, o Senhor Jesus responde a essa questão, a este questionamento, comparando a sua presença a uma festa de casamento. E ele traz então a alusão realizada nas Escrituras aqui, apontando a relação entre igreja e Cristo, a noiva e o noivo. E o que me chama a atenção é que, sobre o assunto do jejum, Jesus, ele condena a prática do jejum como uma espécie de ostentação, para dizer assim: eu sou mais crente que você, eu sou mais espiritual do que você, eu sou melhor do que você. Mas é importante a gente entender o que é o jejum. Jejum é uma disciplina espiritual individual, onde o cristão, depois de abster-se de tudo que interfere na sua relação com Deus, abstém-se até mesmo do alimento, numa prática de consagração ao Senhor, para estar em comunhão com Deus. Então, uma coisa que nós temos que entender é que jejum não aumenta o poder na oração e não é um aferidor, um medidor para dizer quem é mais espiritual ou não.
Jejum mostra o nosso desejo por Deus e o quanto desejamos a sua presença e queremos nos consagrar a Ele. Jejum nas Escrituras, ele existe para finalidades espirituais. E a finalidade espiritual que envolve o jejum é aproximar-se de Deus. Jejum brota da fome e da saudade de Deus, o desejo por Deus. Quanto a esse episódio específico na vida dos discípulos do Senhor, Jesus mostra aos fariseus a importância de celebrar, de se alegrar com a presença do noivo, com a presença de Cristo. E vemos nessa pergunta também aqui, o que move o coração destes homens, destes fariseus. Jesus mostra a eles que só práticas externas, comportamento visível para os outros não é suficiente. Porque nós vemos na pergunta desses homens o coração deles, porque eles querem deixar evidente que eles cumprem os ritos, que eles cumprem a sua religião. Agora, o grande problema, queridos, é pegar a religião, e no caso aqui eles estavam fazendo isso, e tornar um fardo pesado. A religião não é para se tornar um fardo. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de ministrar e lecionar num curso que anualmente eu dou aula nesse curso, e nesse curso eu tenho vários alunos. Eu tinha lá mais ou menos 70 alunos, um curso online, né, ao vivo, mas online, e um curso onde eu ministro sobre uma filosofia, né, de trabalho com pessoas que estão presas pelos seus hábitos escravizadores, pela dependência química, mas ali não temos só evangélicos fazendo esse curso. Eu tinha católicos, pessoas de outros segmentos e assim por diante. E toda vez que eu usava a palavra religião, cada um entendia de alguma forma. Por quê? Porque são pessoas de matrizes religiosas diferentes. E aí quando nós falávamos sobre religião para ajudar essas pessoas, eles não entendiam o que eu estava falando. E eu tinha que explicar o que eu estava dizendo. E eu estava dizendo assim, gente, entenda, eu não estou falando sobre as práticas ritualísticas que você conhece. Eu estou falando sobre o homem como um ser religioso, o homem como adorador. E era isso que eu dizia. Agora, o que acontece? Nós todos somos religiosos nesse sentido, porque somos adoradores. O grande problema é que nós pegamos os ritos da instituição eclesiástica e muitas vezes, como os fariseus, fazemos disso algo pesado. E a religião, ela deixa de ser um instrumento de libertador para ser escravizador. Então, o jejum é um exercício espiritual legítimo, que é bênção para a minha vida e para a sua vida, é de consagração, é de contrição, mas deve ser praticado de maneira correta. Jesus jejuou. E nós vemos Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, antes de iniciar o seu ministério público. Mas os escribas, os fariseus, eles olhavam para essa prática como um ritual, e até mesmo para a própria exibição, para dizer assim, eu sou mais crente do que você, eu sou mais espiritual do que você. Não era uma expressão de fome, desejo e saudade de Deus, um sentimento do coração. E a vida em Cristo, meus irmãos, ela é semelhante a essa alegria que você tem numa festa de casamento. Eu sempre aprendi isso com um pastor que fui seminarista dele. Ele dizia assim, rapaz, quando você for pregar num casamento, pregue rápido. Não demore. No casamento da minha irmã e do meu cunhado, que é pastor, o pastor que pregou, ele falou assim, irmãos, tragam 2 cadeiras aqui. Talvez a Dani, não sei se você lembra dele, tio Milton, lembra do pastor Milton Rick? Tragam 2 cadeiras aqui, porque vai demorar. Pregou quase 1h30 no casamento, e os noivos sentados, né, lá na central.
Esse pastor falou assim para mim: Wagner, aprenda uma coisa, quando você for pregar num casamento, 15 minutos, 20 no máximo. Eu não lembro exatamente quanto eu preguei lá no casamento do João, mas acho que não passou muito disso, não. Ele falou assim, porque, embora a palavra seja muito importante, aquele momento é um momento de alegria, é de instrução para os noivos. Assim, tem muita gente que não está nem prestando atenção no que você pregou. Agora o noivo e a noiva vão prestar atenção. Porque aquele é um momento de festa, de alegria, de celebração. Mas quando você for num funeral, ali o sentimento é outro. Ali o sentimento é diferente. A vida cristã, meus irmãos, ela deve nos conduzir a uma vida de libertação, de alegria. E o que o Senhor Jesus traz não é um legalismo farisaico, mas Ele traz um tempo de liberdade, de vida plena, de plenitude de alegria. E a vida que Jesus oferece traz alegria para a pessoa que está triste. A vida que Jesus oferece, ela cura o enfermo. A vida que Jesus oferece, ela é libertação para aquele que está endemoniado. A vida que Jesus oferece é purificação para o leproso. A vida que Jesus oferece é pão para o faminto e salvação para o perdido. É isso que nós vemos no relato do Evangelho de Lucas nos textos anteriores. É isso que Jesus está dizendo. Eu vim para fazer a vida uma festa de casamento e não um funeral. Jesus veio para trazer vida e vida abundante, alegria na nossa vida. E para desfrutar dessa vida de alegria, nós precisamos cultivar a presença de Cristo na nossa vida diariamente. Por isso é fundamental você se dedicar à oração, à palavra do Senhor, buscando intimidade com Cristo, que é a fonte da verdadeira alegria. Nós somos alcançados pela graça transformadora, queridos. Você estava morto e recebeu vida. Nós somos transformados pelo Senhor. Por isso nós devemos nos alegrar com a presença de Cristo, independente de qualquer circunstância. E aí, queridos, nós temos que pensar na nossa postura, porque na idolatria do nosso coração, nós temos muitas coisas que furtam a alegria de Cristo. E por quê? Porque nós nos direcionamos para essas coisas. Quantas vezes você levanta pela manhã, feliz, alegre e contente? Ou você já levanta irado, ranzinza? Bom dia por quê? Só se for para você, porque para mim não. Nós somos tendenciosos a ficarmos presos nesses sentimentos que nós temos, e ao invés de sermos pessoas cheios da presença do Espírito Santo, e queridos, acho que foi essa semana, foi na quinta-feira, eu e o presbítero Ricardo, nós temos um combinado aí, né? Eu dou carona para o Fernandinho, ele dá carona para os meninos, nós trocamos no dia de rodízio. E essa semana eu fui levar os meninos lá para o presbítero Ricardo, levá-los para a escola, e a minha esposa tirou uma foto lá de cima do prédio. E ela até fez uma publicação lá dizendo assim: Senhor, muito obrigado pelas coisas comuns da vida. Quantas vezes você agradece pelas coisas comuns da vida? Quantas vezes você é livrado de um mal e você nem sabe que foi livrado? Essa semana vi 2 episódios assim, que foram chocantes até num certo sentido. Um deles, na quarta-feira, eu tinha chegado aqui da igreja, estava na minha casa, tinha acabado de almoçar, sentei no sofá, era 1h30, quase 2 horas da tarde, escuto um barulho enorme, tem feira na esquina da minha casa. Quando eu fui ver, um caminhão desceu, pegou a barraca de pastel e arrastou. Graças a Deus ninguém se feriu a nível de correr risco de morte. Uma senhora lá
ficou bastante ferida e tal, mas graças a Deus, depois encontrei até o seu Otaviano, que é marido da dona Carmen, que é meu vizinho, e aí ele estava contando ali a situação, olha, elas já estão bem e tudo mais. E ontem à noite nós saímos para comer um lanche, paramos aqui numa rua, os meninos, querem tomar um milkshake e tal. Daqui a pouco passa um motoqueiro na calçada a 1.000.000 por hora, assim, antes da Juliana abrir a porta. E saiu, e aí tinha um outro que estava pegando ali a entrega de um serviço de entrega para fazer a entrega, e aquilo passou dele, furou o sinal lá embaixo. Eu já imaginei, falei, com certeza deve ser alguém que furtou, roubou e fez mal a alguma pessoa. Porque não é comum um motoqueiro fazer esse negócio, passar por cima da calçada e sair correndo. Tudo bem que alguns andam de maneira meio desordenada, mas aquilo ali parecia uma coisa muito complicada. E aí, na hora, eu falei, Senhor, como o Senhor cuida da gente? Quantas vezes a gente nem percebe o cuidar de Deus? A proteção do Senhor. E mesmo quando coisas ruins acontecem conosco, o Senhor, Ele continua trazendo a sua presença na nossa vida. Então, querido, seja uma pessoa que entenda aquilo que Deus fez na sua vida, entenda quem Deus é, e agora o que Ele fez em você, e seja cheio da alegria do Senhor, para ser alguém que é contagiante no seu relacionamento, que espalhe a alegria de Cristo. Como é que é lá no seu trabalho? Se você for mandado embora, graças a Deus aquela coisa ruim foi embora daqui. O indivíduo complicado, o pessoazinha difícil, hein? Nossa, você lembra como é que era com ele aqui no dia? Meu Deus do céu! Gente, será que essa é a visão que as pessoas têm de nós? Como em Cristo Jesus, você é uma pessoa complicada para as outras? É empecilho para os outros? Como é que você vai falar do amor de Cristo? Aí você chega lá, aí você vê as Olimpíadas. Olha, você viu lá o que aquela esportista fez? Falou de Jesus. Ele falou assim, aí Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a nossa salvação. A pessoa fala assim, mas você conhece Jesus? Lógico, sou crente, vivo com Jesus há quanto tempo? Uns 30 anos. Nossa, mas eu não sei se eu quero esse Jesus seu aí não, porque para viver desse jeito aí, muito provavelmente as pessoas não terão coragem de falar isso para nós. Mas você pode ter certeza que algumas vão pensar. Quantas vezes, gente, a gente chega numa padaria, no supermercado, num posto de gasolina, numa farmácia. Eu falo por mim, não estou falando de você não, querido. Que às vezes eu sou ranzinza com a pessoa. E a pessoa, ela chega assim, e eu chego lá buscando o meu objetivo, querendo aquilo que eu quero, e aí eu compro lá o remédio, compro o pão, e a atendente chega lá, bom dia, bom dia. Uma simpatia, que misericórdia, né? E tem gente que chega lá e fala, bom dia, como é que você está? E conversa e tal, e vai. E às vezes até abre já um relacionamento, uma conexão, e para falar do amor de Deus. Seja alguém que espalhe alegria. Reconheça que a presença de Cristo transformou você e que Deus continua transformando. Se você não é assim, se eu não sou assim, sabe o que nós temos que fazer? Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda a ser mais amável. Me ajude a ser mais agradável. É fácil? Não é fácil, meu amado. Sabe por quê? Porque eu sou pecador, porque você é pecador. A gente não quer mudar. Mas busque a alegria do Senhor e o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Permita que Ele trabalhe nas áreas da sua vida, onde às vezes há tristeza, onde há desânimo, onde você tem trocado a alegria do Senhor por outras coisas. Avalie a sua vida na presença do Senhor. Sua vida, querida, é uma vida de tristeza, de lamúria. Se sua vida é uma vida de tristeza e de lamúria, se você não está contente e feliz na presença do Senhor, se você está sempre murmurando,
Sempre dizendo assim, se eu tivesse aquilo, se eu ganhasse tanto, se eu morasse ali, se eu comprasse um carro novo, se eu tivesse um emprego melhor. E aí perceba que o nível de satisfação, ou de insatisfação, vai aumentando. Daqui a pouco você começa a olhar para o seu casamento e vai dizer assim, se eu tivesse uma esposa melhor, se eu tivesse um esposo melhor. Por quê? Porque você está considerando separar da sua esposa? Você está considerando romper o seu relacionamento por conta da insatisfação e a lamúria do seu coração? Você percebe como as coisas acontecem, queridos? Eu tenho dito contínuo e constantemente aqui, o problema não está nos outros, o problema está em nós. E nós temos que avaliar o nosso coração e as idolatrias do nosso coração para compreendermos e entendermos o que nos move. E o que eu estou dizendo para você é que o noivo está presente, e Cristo está presente na nossa vida. Por isso nós precisamos nos alegrar, independente da circunstância. Saiba que qualquer coisa deste mundo jamais poderá roubar a alegria do seu coração, de Cristo ter transformado a sua vida. Jamais irá roubar a sua alegria, porque essa alegria não vem de você mesmo, essa alegria não é sua, essa alegria foi dada por Deus, pela graça, e nós cremos nela mediante a fé. Por isso nós temos vida e vida abundante. Então, querido, olhe de maneira diferente e olhe para essa nova vida de alegria em Cristo. E é isso que Jesus vai dizer e continua dizendo. No verso 36 ele diz: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Jesus aqui ele usa 3 ilustrações, 3 parábolas, para explicar a razão de não exigir que seus discípulos jejuassem naquele momento. As 2 primeiras, a parábola da veste e do vinho, claramente mostram e vivamente mostram o preparo das bodas de que o Senhor havia falado nos versos 34 e 35, em relação à questão do jejum. Por isso, as 2 parábolas não devem ser separadas, porque o relato do relato anterior, e por isso elas são interpretadas juntas. E nos 2 primeiros evangelhos, Mateus e Marcos, eles mencionam apenas um dano. Lucas cita 2 danos: a danificação da nova veste e o rasgo na velha veste. O que Jesus quer dizer com veste nova e velha? Jesus disse que um novo jejum começará depois que o noivo for tirado. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. A nova veste a que Jesus se refere é a nova vida dos discípulos. Portanto, é uma tolice você pegar um pedaço de uma roupa nova que você acabou de comprar e cortar um pedaço dela para ir remendar a velha que você tem em casa. Não faz sentido. E a terceira parábola, como na parábola anterior, é retirada da situação do momento. O novo vinho circula nos novos odres, nesse novo recipiente. Então, o mesmo acontece com a natureza da nova vida que Jesus prega e concretiza. Então, o sistema legal, ele acaba sendo muito mais confortável. O legalismo, o ritualismo, o comportamento, o externo. Parece mais confortável, sabe por quê? Porque é mais fácil você oferecer o seu exterior para Deus. Você cumprir alguns ritos. Minha semana litúrgica. Domingo, dia de igreja. Então vamos ver o meu mês. Olha, se eu for pelo menos 2 vezes no mês na igreja,
entregar o dízimo e forem 2 aulas de escola dominical, você é um crente assim, na média. Não, eu tenho que ser mais consagrado. Eu vou em todos os cultos, não falta um culto. Chego no horário, certinho, entrego o meu dízimo. De vez em quando até participo de algumas programações extras da igreja. Sabe? Aí você faz isso, e no resto da sua semana, no resto da liturgia da sua semana, não tem conexão nenhuma com Deus. Então, o sistema legal, ele vai ser muito mais confortável, porque é mais fácil oferecer o exterior a Deus pelas práticas religiosas do que render o meu coração diante do Senhor. Do que render a minha vida diante do Senhor. Do que render aquilo que me move na direção do porquê faço o que eu faço. E aí é mais complicado, né, querido? Por quê? Porque quando nós vamos para este nível de profundidade que o Senhor Jesus trabalha conosco, você vai ter que avaliar o porquê que você foi indelicado com a sua esposa, por que você foi grosseiro com os seus filhos, por que você foi desagradável com o seu colega de trabalho. E sabe o que acontece conosco? Nós não queremos avaliar essas coisas. E muitos não querem avaliar porque têm medo do que vão encontrar. O seu próprio pecado. As pessoas preferem a facilidade, a superficialidade de descansar tranquilamente nas práticas devotas exteriores do que avaliar o seu coração. O caminhar com Jesus é algo totalmente novo, queridos. O cristianismo não é um remendo. O cristianismo não é um negócio que tapa um buraco. Não, queridos, não é colocar a graça dentro de um antigo sistema, com costumes velhos. Em Cristo todas as coisas são feitas novas. Tudo se fez novo. O cristianismo é fundamentado em princípios, em valores daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Embora nós tenhamos uma metodologia para isso, mas não é o método que nos direciona, queridos. Jesus ele faz essa transição de uma instituição para um movimento que transforma a vida das pessoas. A vida com Cristo é um relacionamento, o cristianismo é um relacionamento, é intimidade com o nosso Deus. Nós somos seus discípulos. E se você nunca teve a experiência de ser discipulado por alguém, nós, pela graça de Deus, temos trabalhado intensamente nessa área na nossa igreja, para que ao longo do tempo todos nós passemos por isso. Um expressando a sua vida na vida do outro. O que é discipulado na igreja? É um cristão que caminhou um pouco mais, andando com o outro. E um imprimindo a sua vida na vida do outro, com as suas falhas e manias, com a graça de Deus, nos ajudando e nos direcionando. Mas discipulado não é só uma metodologia, é o relacionamento. É o relacionamento. E sabe o que acontece com a gente? Às vezes nós nos apegamos à forma, ao formato, e não à essência daquilo que de fato nós precisamos nos apegar. E aí nós vivemos essa coisa ritualística, de cumprirmos um ritual, e não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer de nós o nosso coração. E às vezes sabe o que acontece, irmãos? Parece que a gente liga um piloto automático da vida cristã, e nós vamos no piloto automático. Hoje, se você dirige, já está virando mais comum do que foi no passado, você ter carros automáticos, né? Carro onde você entra e não tem que ficar pisando na embreagem para trocar marcha, aquela coisa toda, você entra e dirige. Mas é diferente quando você tem que aprender a dirigir. Porque se você for aprender a dirigir, mesmo que você pegue um carro automático, vai fazer autoescola, ainda não é no carro automático.
Aqui no nosso país você tem que aprender a dirigir num carro manual. E no carro manual você tem que pensar para fazer as coisas. Mas mesmo dirigindo um carro manual, depois de muito tempo de experiência, você não fica pensando, agora eu tenho que pisar na embreagem, engatar a primeira marcha, aí quando vai subindo a rotação, agora tem que pisar de novo na embreagem, trocar de marcha. Você faz isso naturalmente, olhando para o retrovisor do meio, das laterais, pelo menos se espera que você faça isso, né? E aí, prestando atenção no trânsito, no carro da frente e tal. E você está fazendo um monte de coisa junto ao mesmo tempo, tudo automaticamente. E de fato, o Senhor nos dá esse sistema de habilidade para compreendermos isso. Só que assim, querido, não torne a sua vida sem uma ideia daquilo que de fato você está fazendo, por que você deve fazer. Na relação com Deus, leia a Escritura, mas não leia apenas automaticamente. Leia para Deus falar com você, para você ter um relacionamento. Não fique preocupado simplesmente com as aparências, com a formalidade, com a religiosidade, mas esteja preocupado com o seu coração. Não fique preocupado em mostrar só um comportamento. Se você tem vivido assim, queridos, eu tenho que dizer a você, se você tem buscado só olhar para as coisas externas que as pessoas veem, querido, isso vai deixar você frustrado. Porque você sempre terá a expectativa de receber algo em troca das pessoas. E você não vai receber isso. Lembre-se que independente de qualquer circunstância, em Cristo você é aceito por Ele. Pela graça. Você é amado. E Ele tem trabalhado para que sejamos mais parecidos com Ele, transformados pela graça redentora de Cristo. Qual será a nossa resposta? Qual será a nossa resposta? Qual deve ser a nossa resposta? Para responder a isso, eu quero finalizar lendo 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 10, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa alegria não é um momento. A nossa alegria não é uma coisa. A alegria não é algo que eu comprei. A alegria não é algo que eu adquiri por mim mesmo. A nossa alegria é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Por isso, meu amado, interprete cada instante, cada momento da sua vida, qual for este momento, com esta perspectiva, com esta ótica de que Jesus é a alegria da sua vida. Querido, se você interpretar cada situação dessa maneira, eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma postura diferente. Porque o que dominará o seu coração é a presença da alegria de Cristo nele. Por isso, querido,
Celebre a alegria que você recebeu de Jesus. Celebre a presença de Jesus na sua vida. Celebre a presença do Senhor, do Redentor, do Criador de todas as coisas na sua vida. Celebre a grande bênção de ter sido alcançado pela graça. E seja alegre, seja alegre. Celebre a alegria da presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, a alegria da comunhão. Mesmo sem ver o Senhor, creia dia após dia, porque essa doce e amável presença está aqui, está na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça.